Oi, gente, tudo bem? Que satisfação estar aqui com vocês. Hoje é o nosso primeiro episódio desse novo quadro, onde falaremos de saúde da mulher, universo feminino, maternidade, praticidades, beleza, enfim, tudo que engloba este universo. Eu sou Elisa Pritz e eu quero já deixar um recadinho para você que acompanha o nosso podcast. Caso você tenha sugestões, dúvidas e até elogios, mande para o nosso e-mail, que é podcast@farmaconde.com.br. E o tema de hoje é super interessante, eu estou super animada para falar sobre ele, porque é um risco, né, que a gente precisa estar atento. Dia 3 de junho é o dia de conscientização da obesidade infantil. Então, todas as famílias, cuidadores, mães, pais, avós, enfim, você que cuida de uma criança, para prestar atenção, que a gente vai bater um papo muito construtivo e informativo para vocês e também pra gente, é claro, né? Eu tô aqui hoje com 3 convidadas especiais. A endocrinopediatra Cristiane Barra, seja bem-vinda. Obrigada. A psicóloga Carolina Souza, muito chique esse sobrenome, eu precisei ler para ter certeza que eu não ia pronunciar errado. Bem-vinda, Carolina. E a nutricionista Simone Zambroni, também seja bem-vinda. Obrigada. Simone, nós vamos bater um papo agora muito informativo, espero que vocês gostem bastante. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, é uma satisfação ter vocês aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil. Hoje em dia a gente tem um dado, né, do SUS que 13% das crianças de 5 a 9 anos que são atendidas pelo SUS estão com obesidade. Eu achei o número bem expressivo, não sei se isso é comum, se não é. O que vocês têm, né, de relatos para me contar sobre isso no consultório de vocês? Vocês atendem muitas crianças obesas hoje? Posso começar? Bastante. Eu acho que Conta eu vou começar gente, porque Cris. Acaba que muitas vezes eu sou a via de procura, né, das famílias que têm crianças com obesidade. Então, o meu olhar talvez ele seja até um pouco mais grave assim do que esse dado, né? A gente vem vendo que a obesidade infantil ela está aumentando muito nos últimos anos, né? O Brasil, que antes era um país que tinha crianças mais magras comparados com países desenvolvidos como Estados Unidos, a gente vem se aproximando deles e pós-pandemia realmente a coisa se agravou, né? Por todo o contexto aí do que aconteceu, né? De confinamento, eu acho que ninguém achou que fosse durar tanto tempo, então aquela coisinha de vamos comer um pouquinho mais, que é gostoso, a gente está em casa, vamos curtir, foi se prolongando, e estresse e inatividade. Então, realmente, esse dado não é falso, Elisa. Talvez não, assim, dados de escolas particulares, né? Eles têm um índice de obesidade ainda maior do que esses 13% de crianças atendido do SUS. pela rede pública. Exato. Então, você acha que o endocrinologista é o primeiro médico que a família procura quando percebe a obesidade? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Sim. E existe a diferença entre os termos obesidade e sobrepeso. Eles estão ligados apenas ao IMC, ao índice de massa corporal, ou tem alguma outra questão? Mas é o IMC nessa mesmo. definição? Tanto obesidade quanto sobrepeso são classificações diferentes de um excesso de peso, né? Sim. Então, em criança, a gente considera o sobrepeso, né? A gente tem gráficos de índice de massa corporal de acordo com a idade, sexo. E o sobrepeso, quando a criança está com índice de massa corporal ali entre 85 e 95 de percentil, e a obesidade acima disso. Então, são graus diferentes de excesso de peso. Ah, legal. E você acha que isso também é um trabalho do pediatra, que ele deve alertar as famílias para fazer essa procura? Na verdade, é o primeiro profissional que a gente leva as crianças, né? O pediatra que acompanha. Então, essa observação também do IMC e das características da criança também deve ser avaliada pelo pediatra? Com certeza, com certeza. Assim que ele percebe, eu acho que ele tem que encaminhar. Eu falo que a criança que começa a ganhar índice de massa corporal, começa a ver que ela está com ganho de peso ali, que está fugindo do comum dela, começar a passar ou no endocrinopediatra ou até já direto na própria nutricionista, se a família tem nítido que
perdeu um pouco aquele controle ali de alimentação, se tem dúvida. Então, eu acho que o pediatra é fundamental aí nesse... Ele dá esse auxílio, né? Porque eu como mãe, se a pediatra falou, tá falado, né? E, Carolina, para você, a infância é considerada a fase mais importante na vida para a formação de rotinas, de crenças, de formatos de vida? Você considera a infância uma base? E entra isso também a alimentação, o estilo de vida? Ou a gente consegue depois mudar e melhorar ao longo da adolescência e vida adulta? Assim, a infância ela é uma fase constituinte nossa, né? É nesse momento que não só os alimentos, mas o estilo de vida e a leitura de mundo é apresentada pra gente. Tanto que, se a gente olhar a família de crianças obesas, geralmente são famílias que também têm alguma questão com o peso, não necessariamente a obesidade, mas algum outro transtorno relacionado a isso, né? Então, é uma questão de... A infância, nesse sentido, vem para construir alguma coisa e dar bases para que essa criança, esse adolescente, esse adulto leia o mundo de determinada forma quando ele for maior. É claro, né? Não é só na infância que a gente faz isso. A gente está em constante movimento, em constante mudança. Tanto é que não é porque uma criança ela é gordinha ou obesa que ela vai ser sempre gordinha ou obesa. Dá tempo de corrigir depois. Claro. Mas quanto antes você criar esse estilo de vida, você acha que é fundamental. Sim. Até para ela se organizar com essa leitura de mundo. Até porque, né, a obesidade, nesse sentido, pensando... em constituição da infância, muitas vezes vem só como um sintoma, não necessariamente de uma família desorganizada, mas de uma família que tem uma questão relativa a isso, né? Ou uma questão de ansiedade, ou uma questão de hábitos alimentares nada adequados e que muitas vezes passam desapercebidos por muito tempo, né? A gente só vai olhar para a coisa como um problema, muitas vezes quando vem o nosso filho eu falo, nossa, meu Deus, meu filho tá com problema, né? Mas quando tá em mim, às vezes eu não dou conta de enxergar, né? E eu vou deixando, vou empurrando e as coisas vão acontecendo. E a hora que a gente vê a criança é o fruto daquela situação ou desorganizada ou de repente sem instrução. Porque nós temos hábitos, né, de comer vendo televisão, de comer rápido, ou, né, o excesso do fast food, o excesso de comidas industrializadas também. E a criança, minha leitura, né, com a minha filha, minha experiência, ela não vai ao supermercado, ela não tem dinheiro para comprar. Então, assim, o que eu ofereço para ela é o que ela vai, né, falando um pouco da comida, né, é o que ela vai experimentar. E sobre os hábitos de vida, né? Se eu acordo cedo nos finais de semana e levo ela para andar de bicicleta, já se torna uma coisa... ela vai entender que isso faz parte da vida, né? Ela pede, hoje a gente não vai no parque, hoje a gente não vai na piscina, a gente não vai brincar. Eu acho que faz parte, né, da gente... proporcionar isso para eles, né? Porque a alimentação, ela acaba sendo também uma forma de prazer muito grande dentro da família, né? Especialmente na pandemia, né? Isso aconteceu bastante também, né? Como a Cris falou. Então, assim, são várias recompensas, né? Então, coitado, ele não pode sair? Então, vamos comer, Vamos comer uma né? pizza, então, né? trabalhei até tarde, leva um docinho, né? Sempre formas de recompensa, né? E aí, quando a criança tem um peso muito maior... Aí os pais se assustam e daí eles olham para eles mesmos, né? Então, às vezes, acaba sendo até um caminho inverso, né? E aí você vai prestar atenção, né? Simone, e essa questão dos industrializados, né? É uma guerra. Eu tenho uma filha de 3 anos. E assim, eu sempre prezei por tudo saudável, orgânico quando dá, né? Em vez de dar um suquinho de caixinha, eu faço suco com ela. Até tento colocar ela no processo de fabricar o alimento, no que é possível, né? De escolher na feira, enfim. Mas não tem como. Não sei, assim, com a experiência de vocês. Mas chega da escola, o amiguinho apresentou alguma coisa que não poderia, né? Ficou um pouquinho com a avó tava comendo, ela pediu. Ou um vizinho, né? Ou mesmo nós, eu tô lá comendo um chocolate. O que é isso? Né? Eu posso... Qual é a sua ajuda, né? O que a gente poderia fazer? Proibir de vez ou oferecer em momentos
oportunos, ou sábado pode, segunda-feira não. Como lidar com esse mundo de industrializados? Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de ensinar para as crianças um comer saudável, né? E o comer saudável não é só comer as 5 cores no prato, né? Comidas mais naturais, mas o saber que os industrializados existem e podem fazer parte do dia a dia. Para mim, acho que o grande problema é quando isso faz parte da rotina, né? Então, come industrializado no café da manhã, né? Leva para a escola o industrializado, chega em casa, às vezes não dá tempo de fazer almoço, pede uma comida, passa no fast food. E aí eu acho que o consumo acaba sendo muito grande, né? Aquela exceção que vira regra, né? Exatamente. Ah, não, é um pouquinho no lanchinho, um pouquinho no almoço, aí tem no fim de semana, aí o amigo deu, e a hora que você contabiliza aquilo ao longo da semana, acaba virando uma a grande regra, quantidade, né? Porque... Opa, desculpa. Porque as pessoas, eu sempre falo, a gente precisa saber o que está comendo e o que está dando para as crianças, né? Então, ler os rótulos, né? Então, às vezes, vários pacientes falam, isso é comida de criança, né? Bolacha maisena, por exemplo. Não, né? Você já leu o rótulo, né? O que tem, a quantidade de açúcar que às vezes tem, né? Então, dentre esses vários produtos, como a Cris falou, acaba ficando uma quantidade muito grande. E aí, às vezes, a mãe fala, nossa, mas ele não come nada, né? Tadinho, né? Coloca num papel, né? Faz um bloco de notas com tudo que você tá dando pro seu filho, né? Porque eu acho que a correria também faz com que todos nós da família, né? Eu já tô muito cansada, vou pegar alguma coisa congelada. Eu passei no supermercado. É muito mais fácil pegar isso pronto do que comprar uma laranja, espremer um suco, bater com uma mão. Então é muito mais fácil você pegar as coisas prontas e a gente acaba automatizando isso, né? Sim. Cristiane, e a gente sempre tem aquela dúvida, né? O filho que tem obesidade, ele... É porque ele tem essa predisposição genética ou pelos hábitos da família ou de tudo um pouco? Elisa, na grande maioria das vezes, a obesidade é um conjunto de fatores, né? Então, aí vem genética, até vem, mas não é o grande protagonista da obesidade. A grande maioria das vezes, principalmente crianças, é hábito mesmo. Hábito de vida, hábito alimentar, atividade física, né? Então, assim, se você for ver grandes obesidades, as obesidades genéticas puras, né? Elas são crianças obesas diferentes, assim. Muitas vezes tem um contexto de saúde diferente. E a via de chegada na obesidade não é pela alteração genética pura em si, é porque a alteração genética leva a algum problema ali em centro de saciedade, em compulsão, que leva a um excesso de consumo e aí leva à obesidade. Então, assim, o meio do caminho, a não ser crianças que, por exemplo, têm uma imobilidade física grave, uma alteração hormonal grave, mas essas crianças são menos de 5% das crianças obesas. O meio do caminho acaba sendo uma alimentação, né? Alimentação indevida, com os hábitos. Então, existe essa disposição genética alimentada pelos maus hábitos, né? Exato. Porque a gente fala, né? Meu pai é gordo, meus avós eram gordos, então... todo mundo da minha família é grandão mesmo. É o padrão. Mas eles são assim porque eles se comportam da mesma maneira ou eles são assim porque a gente tem esse gene, né? A gente traz isso, ou um pouquinho de cada coisa, né? E isso é interessante porque, assim, pelo menos eu vejo que muda muito o comportamental dos tipos de família. A família obesa de criança obesa, a criança obesa de família obesa e a criança obesa de família magra, né? Então, muitas vezes, a criança obesa de família obesa, eu acho que vocês devem perceber isso, a família não acha que aquilo é muito. Sim. Ela não enxerga, muitas vezes é falta de conhecimento mesmo daquilo. A criança obesa de família magra, muitas vezes tem um entorno até mais complicado, né? Às vezes aquela família que não consegue colocar um limite, que não consegue falar não, e aí se não consegue falar não, a mesa também não consegue colocar limite em outras situações. Então, assim, muitas vezes eu vejo que envolve uma complexidade comportamental até mais difícil, né, de ser trabalhada. Agora, eu vejo que as relações, né, com a comida, isso que você estava falando, a questão do industrializado,
tem isso assim, se a família, né, exige uma certa programação mesmo. E uma coisa que eu acho muito legal da gente trazer, que a gente tem o industrializado hoje, muito fácil, o industrializado sempre está associado a uma situação legal, a uma comida festiva, e precisa de ter uma programação e uma mudança mesmo de chavinha nessa família para começar a trazer o mais natural, o mais saudável para momentos festivos também. Sim. Então, no aniversário das minhas filhas, eu coloquei, elas me pediram, não veto totalmente os industrializados, eu acho que o proibidão leva a uma curiosidade maior, uma vontade maior. E aí, quando elas forem comer, elas vão... Exato. Comer quilos, né? E até passar mal, então... Sim. Tem que saber aí, o que dosar. acontece, né? Para a criança é extremamente literal. Se você fala, não, isso aqui, filho, é um veneno, não pode comer. Não, mas o amiguinho come. A mãe dele é doida de deixar ele comer isso. E ele comeu e tá bem. E eu vou experimentar. E a hora que ele prova, nossa, é bom. É bom e eu tô aqui, eu não morri. Minha mãe não mentiu. deixa, então eu faço isso. Minha mãe mentiu. Isso. E aí começa um descrédito. Então, eu acho que tem que ser uma conversa muito aberta, muito real. Filho, isso não te faz bem. Então, é uma coisa que a gente vai consumir de vez em quando, né? E vamos festejar as outras comidas também. Então, no aniversário delas, eu coloquei tomatinho, coloquei uva e foi. E as crianças gostam. Surpreendentemente foi. Eu falei, eu vou fazer um teste. Coloquei tomatinho, cereja e uva. Eram crianças maiores, não tinha perigo do engasgo. E foi, junto com a coxinha, junto com as besteirinhas. Então, a gente precisa trabalhar mesmo esse... Trazer o saudável como algo legal também, né? A minha filha agora tá com mania de comer manga. Então, assim, às vezes a gente faz até um joguinho ali no almoço. Olha, se você almoçar tudo, você vai ganhar uma manga. E assim, se alguém ouvir de fora vai falar, nossa, uau! Se você comer todo o arroz, peixe, brócolis, você vai ganhar manga. E ela, nossa, eu quero. Então, né, não tá nem tão certo fazer esse jogo, mas às vezes a gente acaba pecando, né? Faz uma chantagemzinha. Então, a chantagem dela é manga, é banana. Aí ela falou, mamãe, quero pitaia. Eu falei, tá. A gente foi no supermercado, ela, nossa, que bonita. E tá lá esperando amadurecer. Todo dia ela vai lá, abraça a pitaia. Então, lógico que a gente erra em muitas coisas, mas tentando trazer o saudável como algo legal também, né? Porque muitas vezes o preconceito tá no adulto, né? Sim. Então, assim, nossa, mas eu vou pôr um tomate numa festa, né? Ninguém vai comer, né? Por que não, né? E nossa, que judiação, justo numa festa eu vou oferecer tomate. Que judiação, né? Em vez de colocar um refrigerante, eu vou dar um suco com água de coco. É isso. E isso que a Cris falou, da diferença da família que é obesa pra família que não é obesa, mas tem uma criança obesa, isso é tão gritante, porque assim, a família que ela é obesa e ela chega com uma criança que é obesa, né? Eu tenho primeiro que convencer essa família de que os hábitos que ela tem é que levaram a essa obesidade. Né? Então, é algo no sentido de rotina, de pontuar, porque é exatamente isso. Né? Quando você vai rever a rotina dessa família, é uma família que o café da manhã, muitas vezes, é Coca-Cola. Né? E daí eu vou ter que convencer essa família que Coca-Cola não é adequado para um café da manhã, né? Para depois eu conseguir fazê-los entender que talvez Coca-Cola seja mesmo uma exceção da exceção, né? E que não preciso colocar no meu dia a dia de todo almoço tomar algum tipo de refrigerante. Agora, a família, quando chega essa criança que é obesa e a família é toda magra, é muito mais uma pressão, muitas vezes, estética que vem junto. Como eu sou magra, eu tenho uma filha que é gorda, por exemplo, né? E daí eu tenho que convencê-los e ensiná-los a perceber que o não diante da alimentação vem justamente em função de outros nãos que não foram dados lá atrás. Então, é aquilo. A minha filha quer pizza hoje. Ok, hoje é uma sexta-feira. Então, eu preciso explicar pra ela que na sexta-feira, talvez a gente possa comer pizza. Mas chega na segunda, ela quer pizza. E daí eu tenho que dizer não. Mas daí ela faz birra. Daí, pô, eu tô cansada do trabalho. Eu tenho um montão de outras coisas pra resolver na minha casa. Que ela quer pra e daí, não, mas foi só fácil, dessa vez. Daí chega na quarta-feira da mesma semana, ela também quer pizza. E eu também vou estar cansada do meu trabalho. E daí eu vou cedendo. A mensagem que eu tô enviando pra essa criança é assim, insiste um pouco que você dá conta de conseguir. Né? Em vez de eu sentar com ela e explicar, não, a exceção foi aquela.
né? E Então, aguentar aquela birra, né? E trabalhar aquilo de maneira e dá construtiva. conta de ser ruim pra essa minha filha, pra esse meu filho, né? Porque é muito ruim essa sensação de falar, gente, eu tô privando, eu posso dar isso pra ela. Mas eu deliberadamente tô escolhendo nesse momento não dar. Dizer esse não é um não muito sofrido pra esses pais também, né? Porque demanda de uma energia, mas também demanda de uma articulação, muitas vezes, pô, eu não tive isso na minha infância, eu vou dar um pouquinho, não me custa nada. Só que isso acarreta um problema a longo prazo gigantesco. Não só de saúde, mas maior, também né? psicológico, né? O que eu sinto hoje é que a gente tem dificuldade, eu até como mãe, de ensinar as crianças a lidarem com os sentimentos. A gente fala, engole o choro, fica quieto, não reclama. Mas às vezes chorar é bom, às vezes pôr pra fora é bom, porque senão vai internalizando e pode se transformar numa compulsão, em alguma coisa desse tipo. Sim, com certeza. A gente fala que toda restrição de qualquer ordem gera uma compulsão também de qualquer ordem, né? Então, não tô falando, uma criança que teve uma restrição alimentar, ela vai ser compulsiva alimentar? Não necessariamente uma compulsão alimentar, mas provavelmente ela vai desenvolver algum tipo de compulsão na vida adulta ou na adolescência. Então, sabe aqueles adolescentes que, por exemplo, têm um quadro pontual, às vezes um recorte pontual, de episódios de cleptomania, a pessoa que rouba as coisas, né? Se você vai investigar a história clínica daquele paciente, ele muitas vezes passou por alguma restrição muito evidente, ou de alimentação, ou de afeto, ou foram crianças que foram negligenciadas em algum aspecto do desenvolvimento infantil, não só em casos de cleptomania, mas, por exemplo, a própria compulsão alimentar. São geralmente... A adolescência, por si só, é um momento de muitas questões corporais. Onde né? vai aflorando todo esse... Sim, e daí acaba estourando, pode estourar numa compulsão alimentar, por exemplo. Olha que interessante. E às vezes até de restringir muito também a alimentação da criança, né? Porque Quando daí ela quando tem vira acesso, adolescente, né? vai lá e fala, agora eu vou comer tudo que eu não podia comer, né? Desculpa. Simone, e assim... a gente ouvia muito dos antigos, acho que agora não tanto, que o bebê gordinho, ele é mais saudável. Ai, que lindo, tá gordinho. Ai, não, dá mais leite pra ele. Não, engrossa o leite. Tinha aquelas coisas todas, né? E até onde isso é verdade ou até onde isso não é tão verdade, né? Por que a gente... sempre teve essa imagem, o bebê gordo, ai, que beleza, tá tão gordinho. Mas isso é bom, é ruim? Como a gente pode a criança falar sobre pode isso? falar também, né? Eu acho que não é nada bom, né? Assim, porque cada família também tem o seu biotipo, né? Então, assim, ser saudável não é só o peso, né? Então, é isso que a gente fala. Tem que pensar no desenvolvimento do bebê, né? Como foi a alimentação da mãe durante a gestação, os hábitos que a gente está cultivando nessa criança, né? Porque às vezes quando a gente pensa só no peso, é meio uma alimentação a qualquer custo também, né? Então, assim, nossa, mas ela é tão magra, ai, deixa comer, né? Porque, ai, não engorda mesmo, quem sabe assim fica mais cheinho, né? Ai, eu ouço isso todo dia, porque a minha filha é magrinha. Não, mas deixa. Não, ela pode. Não, mas ela não pode comer um chocolate 9 horas da manhã, tipo, fora do contexto, né? Porque não é pelo peso, né? É por saúde. Então, assim, a gente fala muito na nutrição do período dos 1000 dias, né? Que é até os 2 anos, e isso hoje a gente já sabe que posterga mais, que é a influência disso na vida da criança, do adulto, inclusive na formação dos hábitos alimentares. Então, assim, uma introdução alimentar feita também à base muito dos antigos, né? A gente sabe que também não é positivo, porque inclui muitos alimentos processados, né? Industrializados. E aí, calóricos que podem levar à obesidade, hábitos ruins, né? Então, eu sempre falo assim, a indústria, ela faz o alimento para vender, né? Então, eles estudam como ser gostoso, como durar mais tempo na prateleira, como ativar, né, as propagandas e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ensinar para as crianças que tem os alimentos que são bons, que realmente são saudáveis, né? Terem essa capacidade de reflexão, inclusive a gente, né? Sim. Mas acho que os pais pais e cuidadores, né, têm essa obrigação. E você falou um pouco aí da questão dos primeiros dias. E quando a mãe tá lá grávida, né, a gestante, a alimentação dela influencia no que o filho vai gostar ou
numa predisposição para obesidade ou não tem muito a ver? O que vocês acham? A partir, né, entre a 16ª e a 20ª semana, o bebê ele já começa a sentir o sabor do que a mãe consome, né? Claro que ele não vai saber identificar, né, assim, paladares, mas assim, se é mais salgado, se é mais doce, então o bebê ele tem algumas preferências. Com a introdução alimentar, a gente forma essas preferências do bebê. E aí no consultório, né, não sei se a Cris escuta muito assim, nossa, mas eu fiz a introdução alimentar tão certinha. Eu falo, mas a introdução alimentar foi até de 6 meses a 1 ano, né? A criança já tem 8, né? Nossa, o que você fez entre 1 ano e 8 anos, né? Então, assim, a gente tem essa base, essa formação, mas são hábitos que mudam e a gente precisa insistir nessa mudança, né? Manter, né? Eu sempre falo, a alimentação, ela é um eterno trabalho mesmo. É um né? trabalho, porque se você faz, né, a primeira parte toda certinha e depois pronto, fez 1 ano, vai pra vida. Aí vai cair nesse ciclo vicioso que a gente comentou no início, né? E porque a gente fala, a partir de 1 ano a criança está na alimentação da família, né? Mas desde que seja uma alimentação saudável. Né? Não adianta. E é interessante que eu vejo essa questão do bebê gordinho, né? Que o bebê gordinho é um bebê que é saudável, que isso está na cultura mesmo. Que quando você olha um bebê que tem um peso adequado para o tamanho dele, para a idade dele, ele é naturalmente um bebê mais rechonchudinho mesmo. No primeiro ano, em geral, a criança é uma maquininha de comer. Ela, né, a salvo raras exceções, mama bem. Se é uma família ali que trabalhou essa relação com a comida de uma forma legal, ela come grandes volumes. E depois de 1 ano, ela vai tomando um formato mais longuinho, menos nenenzão. E aí começa a preocupação do, né? Não, tá magra, tá muito magra. Será que vai crescer? Será que isso não vai trazer problema? E existe uma certa aflição em se fazer a criança comer. E é engraçado que isso é um empurrãozinho ali já para seletividade, né? Porque aí a família começa a ficar toda mais propensa a permitir que a criança coma aquilo que ela gosta mais. E aí vai encaminhando mais para aquele alimento só porque aquele ela aceita bem. Aí se a criança fala, não, então come isso igual. Não, isso ela aceita, não, então deixa ela começar isso. E muitas vezes crianças que eram magrinhas e que começam a entrar aí num caminho de seletividade por conta dessa aflição que as famílias têm, que as mães têm, que a criança precisa comer, aí lá na frente começa a virar o obeso pela seletividade alimentar, né? Ele vai trabalhando o paladar para isso. E quanto não tem no meu consultório, assim, paciente que era meio de pititinho e começa a entrar aí nessa fase aí de 8, 9 anos... Tem um ganho de peso, assim, absurdo, porque aí sai um pouco do controle, começa a ter mais autonomia e entra na obesidade. Então, assim, essa questão da criança ali na primeira infância, né, da família fazer questão da criança rechonchuda, às vezes é um grande gatilho para a obesidade lá na frente. Isso é bem interessante que você falou, porque... nossa, tá doentinho, tá com febre, não quer comer nada. Dá o docinho que ele gosta. E às vezes no intuito de, vou dar alguma coisa pra não ficar sem nada, a gente acaba errando nessa mão, né? E realmente o medo da criança estar desnutrida, né? Porque, nossa, eu vejo as outras crianças, são todas mais redondinhas. A minha filha, pra chegar nos 10 quilos, foi E aí, agora ela tá no 11, no 12, e não ganha 1 grama. Porque ela não para quieta, ela é ativa, Sim, né? e sabe o que é interessante? Em geral, as crianças que têm um índice de massa corporal mais alto, elas antecipam um pouquinho o crescimento delas na média. E aí, muitas vezes, chega o pai daquela criança que tá na média bonitinha do crescimento, fala, não, mas ele é muito pequeno, perto dos amigos. E quando você vai ver os amigos, em geral, são crianças em sobrepeso, que são mais grandonas, mas aquilo não é o fim da história, né? Vai ser aquela criança que pode antecipar um pouquinho a puberdade e que vai parar de crescer e a outra... Pode ser que continue e fique mais alta, mas dá essa impressão de que a criança mais rechonchuda, né? Ela cresce mais, ela desenvolve melhor. E que o outro é que não tá bem. No aprendizado, isso também influencia ou não? Não. Isso não tem nada a ver. Porque às vezes, meu filho já fala, o seu não. É porque o meu é gordinho. Isso não influencia no cognitivo, no aprendizado. Não.
É no visual É no mesmo. visual, né? Então, aquele que está na média parece que é a exceção. Sendo que o outro é que tá um pouco que tá fora antecipando. do Exatamente. padrão, né? E é importante observar também, né? Se os pais são longilíneos, se os pais são altos, são baixos. Ah, minha filha é baixinha, mas é porque se eu tenho determinada estatura, ela não vai ter muito mais, né? E falando um pouquinho de imagem, existe o problema de saúde, né? Todas as questões que envolvem a obesidade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão da autoestima, do bullying, do preconceito com a imagem do obeso na infância. Como que as famílias podem lidar com isso? Porque acho que o suporte do pai e da mãe nesse momento é muito importante, né? Eu vi que meu filho está sofrendo, como que eu consigo ajudá-lo até que ele volte, né, a um peso adequado? Se ele vai voltar, se não vai? Como que a gente pode lidar com isso? Primeiro, a gente precisa abrir diálogo com essa criança, porque um dos maiores erros que eu vejo é esse pai, essa mãe, dizer assim, olha, você precisa emagrecer porque você não tá vendo as outras crianças que estão magras? Comparativo, né? Isso não é nada adequado, não só não ajuda. Pelo fator comparativo, não ajuda. Né? Mas é que, na verdade, essa criança ela deveria emagrecer, deveria perder esse peso por uma questão de saúde. Porque a criança que ela é obesa, ela não brinca como as demais crianças, porque ela se cansa muito rápido, né? E ela percebe isso. Então, a gente tem dois problemas. Essa questão corporal e essa questão de que ela sempre perde nos jogos. Então, a gente está falando de uma autoestima que está em construção, mas está fazendo uma curva negativa, né? Então, eu sempre sou feio, eu sempre sou o que perde, eu nunca sou escolhido na hora dos jogos, naqueles jogos de equipe, né? Ninguém quer o gordinho, porque o gordinho corre menos. E no futebol é importante que se corra bastante, tem menos resistência. Então, o melhor é abrir diálogo, entender que isso é uma questão, mas o mais importante é dizer para essa criança que ela pode e deve se posicionar e exigir respeito desses colegas e respeitá-los também. E é nessa hora que é o momento da gente inserir as diferenças. Porque a diferença dela, naquele momento, talvez seja que ela seja obesa, né? Mas daqui a algum tempo não vai ser mais, vai ser a cor do cabelo que vai ser diferente, ou tem uma criança que é um pouco menorzinha do que a outra, e isso não é problema. Então, abrir o diálogo e dizer para essa criança o quanto que todos nós somos diferentes, todos nós temos características diferentes, e que a gente precisa exigir o respeito dessas pessoas com as nossas diferenças e também respeitá-las, independente de qual seja essa diferença. E aqui a gente coloca deficiências físicas, também entra nessa roda, ou alguma característica muito marcante, que vira chacota de bullying, né? Então, a criança tem um olhar muito marcante, um olho grande, daí vira o zoiudo da turma, né? Ensinar que não precisa ser assim, né? Que é uma característica dessa pessoa e que a gente precisa respeitar, porque a gente não gosta que falam das nossas características, né? Então, é muito mais esse abrir diálogo para que a gente desenvolva estruturas dentro dessa criança para ela fazer uma autoimagem adequada dela, porque muitas vezes o que acontece é que a criança obesa, ela se vê ou muito menos obesa do que ela de fato é, ou muito mais obesa do que ela de fato é. Então, a gente precisa fazer um ajuste até para que ela dê conta de cumprir os combinados da dieta, dos exercícios físicos. Porque se isso não faz sentido para ela, ela não vai cumprir, né? Então, é todo um processo de construção de autoimagem que começa com o diálogo dos pais e que implica, muitas vezes, em convidar esses pais a olharem para a própria imagem corporal deles, né? De falar, nossa, putz, talvez eu também esteja um pouco acima do peso, o que eu vou fazer com isso? Porque o manejo que eu tenho que fazer, muitas vezes com uma família que tem uma criança obesa, ela vai ter que mudar toda a estrutura que ela tem. Então, eu tô falando que no final de semana, a gente vai ter que fazer um momento gostoso pra gente cozinhar algo gostoso juntos. E que não precisa ser necessariamente uma coisa não saudável, pode ser uma coisa saudável. Então, eu tô falando que eu tenho que mexer não só com essa criança, nem com a autoimagem dessa criança apenas, mas com a autoimagem da família como um todo. Para que todo mundo participe, né? E é interessante isso que você falou da autoimagem, porque talvez, tô me colocando agora no lugar de mãe, né? Se eu vejo minha filha com esse problema, eu posso falar, não, mas você não é tão gorda assim, imagina, mas você tá bem. E, na verdade, você passando a mão, né, na cabeça da criança para ela se sentir menos frustrada, você tá piorando. Exato. Porque ela vai achar que tá tudo bem, aí ela não vai fazer a dieta, não vai fazer exercício e não vai conseguir se impor também. Então, você acha que é importante você posicionar, olha, realmente, você está com este problema, eu tô aqui para te ajudar
e, né, não deixa as pessoas falarem de você, alguma coisa nessa linha. E também contar com a rede de apoio da escola e da família como um todo, né? E postar para essa criança que isso não precisa ser uma condição permanente, né? Porque essa é a sensação. Até a gente adulto, quando a gente tá com um problema, a gente fala, nossa, vai ser assim o resto da minha vida, né? Quando a gente recebe um diagnóstico difícil, alguma coisa nesse sentido, esse vai ser o problema da minha vida. Postar isso não como uma condição permanente e, sobretudo, como uma medida de cuidado, né? Porque muitas vezes, quando a criança ela tem hábitos alimentares inadequados e uma rotina sedentária, ela vê o exercício físico e a alimentação diferente daquilo que ela está acostumada como punição, Uma né? punição. Você E isso tem que fazer, né? Não como uma coisa, não trazendo como uma coisa gostosa, né? Aproveitando que você falou, Simone, você acha que uma criança... Você acha, não, né? Você tem, pela sua experiência, né? Com certeza você tem uma grande bagagem para compartilhar. Uma criança obesa, ela vai ter esse problema de vai e vem o resto da vida dela? Ou uma vez solucionado, não precisa ficar tão alerta? É um alerta que vai ficar ligado para sempre naquela família? Eu acho que depende muito dessa classificação, né? Então, assim, a obesidade, a gente fala que é uma doença, né? É uma doença crônica, Ela né? é considerada uma doença, né? Até isso que eu ia obesidade, perguntar. É uma condição? É uma doença. É uma doença que pode gerar várias outras doenças, né? Como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Então, mas eu acho que, respondendo sua pergunta, acho que varia muito de como a família trata isso, né? Então, assim, de como a gente vai trazer isso à realidade da criança. Muitas vezes a gente vê no consultório, né? Então, tem um filho que é mais cheinho e um que é muito magro, né? E aí, você pode, mas você não pode. Você tá muito gordinho, né? E aí, qual é essa relação com a comida que ele vai, né, ter ao longo da vida toda, né? Então, assim, se ele entender, se é uma criança que vai entender que é algo saudável, né? Que eu preciso ter um bom relacionamento com a comida. Eu sempre falo isso para os pacientes, até para os adultos também. A comida, gente, ela faz parte da vida. Não tem como a gente isolar isso, né? Então, senão a gente pode até... E com crianças, eu acho que tem que tomar muito cuidado com transtornos alimentares, né? Então, também, né, crianças obesas, sobrepeso, podem também ir para outra via, né? De muita restrição, né? Então, essa forma como a família lida, eu acho que é o mais determinante para como a criança vai levar isso o resto da vida, né? Mas fica sempre um alerta para que isso não se repita, né? Se já chegou a esse ponto extremo uma vez, a gente vai ter que toda a vida ter esse cuidado. Acho que depende do que levou a criança a ficar com o peso, né? Os fatores, né? Então, às vezes, né, pós-pandemia, muita criança ficou acima do peso, né? Então, é uma família que tem facilidade com exercício, já retomou a atividade física, então é uma criança que vai voltar para o peso, né? Vai conseguir perder peso com facilidade. Não, é uma família, né, que desconta muitas emoções, tudo é motivo de comida, né? Mas comilança realmente vai ser uma criança com mais dificuldade ao longo da vida toda, né? Aliás, acho que pós-pandemia, quem não ganhou pelo menos 2 ou 3 ou até 4 quilos, tá, assim, pode escrever um livro para ensinar, né? Porque a gente teve essa mudança muito grande, né? De redução de mobilidade, aumento de tensão e a facilidade de fast food e tal. Sim. Hoje em dia, você vê no seu consultório, Cris, que as crianças estão mais impacientes e por ter tudo muito fácil, é tablet, é celular, eles não querem nem aprender como fazer. É mais complicado você explicar essa questão da alimentação, de cuidados com a saúde, tanto para o pai quanto para o filho? É mais complicado. É né? Mais complicado, até para os pais também, viu, Elis? Eu acho que, assim, a família que ela se compromete é muito natural da criança aí, não é? Aquilo que começa a fazer parte da família vai de uma forma mais natural, mais leve. E assim, o fazer hoje é difícil, porque é tudo muito prático, tudo muito rápido, tudo muito pronto. Hoje a gente vê no mercado algumas opções mais saudáveis, né? Porque eu acho que tem um nicho de mercado que está indo para esse caminho, e ainda bem que tem aparecido, para facilitar coisas bacanas prontas também, né? Mais práticas. Mas assim, eu acho que o grande ponto aí realmente é a família, né, os cuidadores assumirem
isso da compra, do preparo, da programação. É o que eu falo, não é só que dá trabalho, exige uma certa programação. Às vezes você vai ter que mudar o hábito da família toda, né? É igual, por exemplo, para alguém que às vezes está com o peso normal, mas descobre, não sei, talvez uma intolerância alimentar. Ele vai ter que mudar toda a rotina dele. Sim. Depois, vai... Né? Depois encaixa, né? Mas o primeiro passo é uma reestruturação da família mesmo. Aí a criança vai junto. É bonitinho ver, sabe? Agora, exigir dela isso sozinha, aí não vai. Né? Então, ela assim, não tem nem poder de decisão. Ela não tem poder de decisão, ela não tem estímulo. Né? Então, assim, isso que estava sendo trazido assim da criança que uma vez foi obesa, o risco dela ir e voltar é maior. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que deve ser feito não é dieta. Não sei você, estilo não é? De vida. Não é dieta. A gente vai mudar a forma de comer de todo mundo, a forma de lidar com a atividade física, o tempo que se passa na tela, a qualidade do sono, né? Porque não tem isso, um prazo, daqui 4 meses está livre, não. E tem uns estudos, assim, interessantíssimos e que pra gente... chega a ser assustador, porque, por exemplo, a criança que foi obesa, nem tudo volta atrás. Nem todos os riscos são zerados se ela emagrece e entra na adolescência magrinha. Diminuem alguns riscos. Ela carrega esse histórico de predisposição para outras doenças. Não só outras doenças, até controle de saciedade. Então, uma criança obesa hoje... tem estudos que mostram alterações neurológicas nos neurônios dos centros de saciedade que dificultam o controle da saciedade. Então, a obesidade traz uma alteração de controle de saciedade ali nos neurônios do hipotálamo que vão mantendo, vira uma bola de neve. Sim. Então, a obesidade piora, o controle da saciedade piora e me faz comer mais ainda, eu pioro a obesidade, esse neurônio vai ficando cada vez mais alterado e inflamado. E nem sempre a gente consegue zerar isso. Então, uma criança que foi hipertensa, mesmo ela emagrecendo mais tarde, a chance dela de ser o adulto hipertenso é maior do que uma criança que foi magra. Ela traz essa sequela física mesmo. Ela traz em termos também de número de célula de gordura, ela é uma criança que retém, né? Que ganha peso mais fácil, né? Então, assim, tem que mudar a chavinha mesmo. Mudamos o nosso estilo de vida e para que isso não seja recorrente. O quanto antes, né? O quanto Se a família antes. Identificou que tá diferente, já vamos trazer. E lógico, né? Se os pais são ativos, os irmãos, e traz isso como uma atividade legal para todo mundo, é bem interessante. Uma pergunta, ela pode até parecer estranha, mas existe o gordo saudável e o magro doente, ou não existiria? A obesidade sempre vai trazer mais doenças. Não tem como dizer, eu tô acima do peso, mas eu tô saudável. Sempre, porque os riscos a médio e longo prazo, eles estão lá. Então, assim, seu colesterol pode estar perfeito, a glicose pode estar linda, a insulina também, mas assim, você tem um risco articular maior, você tem um risco de doenças inflamatórias em geral mais alto, de alguns tipos de câncer, né? E a longo prazo, tudo isso começa a desequilibrar. Então, mesmo um exame que hoje está normalzinho, daqui a 5 anos... Amanhã já não se sabe. Exatamente. E fora o contexto psicossocial, né? Que... não é só o físico, né, que entra aí como saúde. Então, tem esse contexto psicossocial que na adolescência ele é muito pesado. Então, não é o exame. Nem sempre o exame bom te reflete 100% de saúde. Existe o magro doente? Existe. Não, nossa, mas ele é tão magrinho, ele tem colesterol alto? Tem. Na grande maioria das vezes é genético, nem sempre está associado com alimentação. Mas, assim, a visão do eu sou um gordinho saudável, nem tanto. E também não sabemos por quanto tempo. Porque existe uma desnutrição, não aquela clássica, né? Que a gente imaginava antigamente. Mas o que é estar bem nutrido, né? Porque às vezes a pessoa... Eu sempre falo assim, é muito difícil, né? Alguém engordar comendo arroz e feijão, né? Então, para ele ser obeso... tem uma qualidade alimentar também. Não só a quantidade, mas também a qualidade da seleção desses alimentos, né? Que vem. E a gente ouve muito isso. É até uma questão que, de repente, Carol pode falar um pouco pra gente.
hoje em dia tem um empoderamento, aí fugindo só um pouquinho da infância, mas acho que vai ser o reflexo, né, da adolescência. Esse empoderamento de você pode ser o que você é, eu acho que é muito legal, mas a gente vê muitas pessoas acima do peso, você tem que se amar como você é. Isso pode ser perigoso de alguma maneira, do tipo, se eu posso me amar, eu não preciso fazer nada, então eu não vou fazer nada pro meu filho que também tá acima do peso. E tem uma gotinha de perigo nesse empoderamento, né, das pessoas que estão acima do peso? Sim, tem uma pontinha grande. Uma linhazinha difícil essa, né? É delicado o assunto, porque a pessoa pode se amar estando né, fora do padrão, mas ela precisa olhar para a saúde dela, né? E eu sinto que é essa virada de chave. Eu não devo querer, por exemplo, emagrecer para estar em um padrão que me foi imposto. Eu preciso olhar para o meu corpo e perceber como eu gostaria de ser e em qual lugar eu gostaria de ocupar, né? E isso é um processo super difícil. Às vezes a gente pega pessoas de 50, 60 anos que nunca fizeram esse processo. Sabe aquela pessoa que vai se vestindo conforme a moda o tempo inteiro? E daí você olha, cada vez que você olha aquela pessoa, ela tá de um jeito. E é claro que faz sentido a gente aderir às coisas da moda, né? Mas isso não muda a essência do modo como a gente se veste, certo? Muitas vezes, né? Principalmente depois que a gente passa a adolescência, que a gente já integrou personalidade e tudo, a gente tende a se vestir de uma maneira um pouco mais linear, pegando uma peça ou outra que eu gosto, que faz sentido pra mim, que é mais diferente em relação à moda, né? Mas esses movimentos todos de olhar pra você e se gostar e de se amar, acho super válido, acho que tem que ser isso mesmo, né? No sentido de não corresponder a uma norma que é imposta. Então, talvez eu não precise ser aquela magra de supermodelo Gisele que tem... Bündchen. Exato. Jamais seremos. Então, assim, né? eu não preciso ser essa magra, nem aquela pessoa que passa horas na academia e que o objetivo da vida é ter um abdômen trincado, uma perna super torneada. Talvez isso eu não precise ser justamente porque não faz sentido pra mim, percebe? Mas cuidar da minha saúde e, por consequência, ter uma rotina saudável de exercício físico, porque o exercício físico ele não deve vir na nossa vida para emagrecer ou para ter um corpo bom. Isso pode até vir como uma coisa, né? É uma consequência. Mas tem que vir porque eu preciso estar com meu coração funcionando direitinho, com os meus músculos sustentando o meu corpinho. É isso que eu tô falando. Articulações fortes para aguentar o dia a dia, postural, né? Para você ter um... E mesma coisa a alimentação. Muscular. E se a gente parar para pensar, principalmente em relação à alimentação, quando a gente come uma coisa mais gordinha no final de semana, no domingo à noite, eu não durmo bem à noite no domingo e na segunda eu tô super desgastada. Isso é qualidade de vida. Entende? De eu perceber, bom, eu sei que na segunda eu tenho que trabalhar bem cedo, então eu não vou comer uma pizza inteira. Não tem necessidade de eu fazer isso comigo mesma, entende? Porque na segunda eu quero estar bem disposta para trabalhar direitinho, para ter um bom convívio com as pessoas que me cercam, para não passar o dia indisposta. Isso vai de uma autopercepção e de um autocuidado. Então, o maior erro nesse sentido, eu acho, é vincular a imagem corporal com uma questão de saúde, né? Sendo que, na verdade, a imagem corporal, ela vem como uma consequência de um hábito saudável, que eu deveria ter, independente se eu sou gorda ou se eu sou magra. Vamos pensar assim no primeiro momento. Independente, eu só devo colocar isso como uma medida de proteção à minha saúde. E eu ser mais magra, ou ser mais torneada ou não, isso vem como uma consequência de um autocuidado. Entendi. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fala, se gosta como você é, mas... Peraí, isso tá bom pra você, né? Você se gosta, assim? Você se gosta, assim, de verdade, né? Você acorda bem. Isso que você falou da alimentação é muito nítido, né? A gente fica com aquela ressaca alimentar, né? Você exagerou um pouquinho, porque foi a uma festa, foi, né? Agora tá tendo as quermesses. Fui lá, tomei quentão, comi bolinho. No outro dia eu falei, nossa... Aí eu treinei mal, estudei mal. Você tá realmente... Não tá disposta, né? Simone, voltando um pouco para os bebês, que a gente começou a falar ali da gestação e tal. A amamentação, né, o leite materno, ele traz inúmeros benefícios, como é muito divulgado, né? Mas
o que a mãe ingere e o que ela passa pro bebê através da amamentação influencia em como ele vai se alimentar depois, ou essa relação não existe muito? Sim, até 1 ano, até 6 meses, né? A gente pede, o ideal é que seja leitamento materno exclusivo. E até 1 ano, leite materno ou a fórmula infantil é a principal fonte de nutrição do bebê, né? Então, realmente, o que eu costumo muito falar no consultório é a mãe tem que cuidar da alimentação dela, tem que tomar suas vitaminas também, né? Para conseguir garantir também uma oferta, né? Desse leite. Leite de qualidade. Existe o leite bom e o leite ruim ou menos bom? Nem sei se existe menos bom, né? O menos nutritivo. Existe essa diferença? Ou... Não, o leite materno a gente fala é o padrão ouro, né? É o melhor alimento para o bebê. Mas é claro que se uma mãe não se alimenta bem, talvez esse leite poderia ter um potencial maior, né? Digamos assim. Mas, independente, né? O aleitamento materno é, né? Importantíssimo até para evitar a obesidade infantil, né? Tem muitos estudos. Então, até eu falo muito para os pacientes, independente se você amamenta, se você dá mamadeira, a forma como você oferece essa mamadeira também é importante para o bebê, né? Porque com o aleitamento materno, o bebê, ele consegue manter o sinal de autorregulação do apetite, né? Então, mamei até aqui, tô saciada, né? Tá bom. Às vezes você até quer que a bebê mame mais, ele não quer. Ele empurra e tá bom. Né? E muitas vezes na mamadeira, a mãe, ela acompanha, né? Aquela quantidade. Mas o bebê, ele tem que atingir essa recomendação. Então, e aí você vai forçando, talvez, e aí a criança vai perdendo a autorregulação do apetite, né? Essa parte de saciedade, né? Então, isso que a gente fala que é quem tem o privilégio, né, consegue manter o aleitamento. A amamentação ajuda, né? A saciedade infantil, ela é muito instintiva, né? Às vezes eu fico na dúvida, por exemplo, eu vejo a minha filha, ela... quero banana, do nada, acabou de almoçar. Eu falo, gente, dou ou não dou? Ela quer, pega, né? Aí ela come 1/3 da banana e não quer mais. Então, assim, eles têm esse instinto de saciedade bem definido. É a gente que vai distorcendo essa saciedade deles. Infelizmente né? Aquele hábito, né? De só mesmo uma colheradinha, né? Você tem que raspar a última para acabar. É a última, né? Para acabar. E assim, e aí isso você vai desregulando. E aí, quando é adulto, muitos pacientes do consultório falam, mas eu não sinto saciedade. Eu não sei o que é ter saciedade plena. Né? Então, é importante, a gente fala, né? Não deixar a criança passar fome, claro que não, isso de forma alguma. Mas a criança, ela precisa entender que fome faz parte da vida, né? Sim. Então, até identificar a fome, né? Então, estou com fome? Então tá bom. Olha, filho, daqui a 15 minutos vai sair o almoço. Então, a gente espera para você comer. Porque a criança, né? Nessa primeira infância, eles também... Qualquer coisa mata a fome, né? Então, como você falou, às vezes 1/3 da banana, já tá bom. E aí isso vai desregular totalmente a alimentação no resto do dia, né? Então, assim, a gente precisa conseguir controlar isso também, esses estímulos, para que a criança entenda o que é um hábito saudável, né? Então, tem as refeições principais, pode fazer os lanchinhos intermediários, né? E aí isso tudo a gente fala... faz parte da introdução alimentar, né? Criar uma rotina saudável. Criar rotinas é importante em questão de horários. Por exemplo, ela vai tomar o café da manhã às 8, vai almoçar meio-dia porque tem que ir para a escola, ou, né, dependendo da rotina. Sim. Ter horários é bem importante para ajudar nesse controle, nesse hábito, né? Sim, até porque no começo a criança não entende muito, né? Então ela não vai saber escolher, né? Então você fala para sua filha, filha, você quer almoçar o quê, né? Ela vai falar. Ela vai falar nada. Esses dias vou até fazer uma piada familiar, né? Que meu marido chegou, ela não quer jantar. Eu falei, por que ela não quer jantar? Eu perguntei o que ela queria, ela falou nada. Eu falei, então, eu acho, assim, na minha ignorância também de mãe de primeira viagem, que você tem que levar o prato até ela e falar, olha, dessas opções que eu coloquei, qual delas você gostaria de comer mais hoje? Mas, assim, o que você quer hoje? Ela não vai falar, hoje eu quero arroz integral, feijão e uma carne, né? Eu falei, olha, eu acho que a gente deve mostrar pra ela já no prato, está na hora de comer. Qual deles você quer comer hoje? Né? Exatamente. Eles não têm, né? Não tem. Qualquer coisa mata a fome da criança. É verdade. Né? É bem... É engraçado, mas assim, às vezes a gente erra nisso, né? Ela não quer comer, então tá bom,
ela não vai jantar. Não, a gente precisa ter essa... A criança precisa de rotina, né? Eu acho que a previsibilidade, a rotina, traz para a criança uma previsibilidade que deixa ela mais tranquila em qualquer situação. E principalmente, assim, na criança que está com excesso de peso e que tem aquela que a mãe fala, ah, não, ele é ansioso para comer, ele é ansioso para comer. Se ele tem uma determinação, não, então daqui a pouco vai sair, filho. Tudo bem. E realmente sai na hora que você combinou, né? Ele fala, não, tudo bem, eu tô com uma fominha. Isso é fundamental para ele discernir o que é fome, o que é vontade, para ele começar a entender o corpo dele, né? E aí isso depois entra aí numa conversa longa aí de formas de comer, de resgatar, né? Essa coisa da refeição com atenção, tudo. Mas a criança precisa... Tem criança que eu acho que não sente fome. Não sente fome. Né? Não sente fome. E para a criança que come mal também, ou que come pouquinho, ela saber, não, aquele horário eu vou comer e pronto. É importante, traz tranquilidade em geral, né? E só um apontamento que eu ia fazer para complementar do leite materno, da importância, é em relação ao trabalho de paladar. A fórmula infantil ela é muito monótona. Todo dia é aquele mesmo sabor. Na mesma temperatura. Não muda. Não muda. Na mesma mamadeira, na mesma textura. E aí põe a Exato. criança do mesmo jeito, né? O leite materno não, ele varia. Então, tem dia que ele tá com um pouco mais de gordura, outro dia ele tá, né, um pouquinho mais diluído, interfere um pouco de sabor que a mãe come, acidez. Então, você começa um trabalho de variedade de paladar aí já desde petitico. De preferências, né? De entender, olha, pode ser mais adocicado, mais salgado, mais de adaptação ácido. a sabores variados, que facilitam depois, né, até na introdução alimentar. Sim, Porque a forma deve ser muito monótona. É todo dia a mesma coisa. No mesmo gosto, na mesma temperatura, no mesma, né? Se tá bem líquido, bem grossinha, sempre na mesma proporção. Isso é bem complicado. Cris, o que você poderia deixar de recado para famílias que percebem que a criança tá com sobrepeso ou já identificaram a obesidade? Qual é a primeira coisa que elas têm que fazer? Assim, nossa, olhei pro meu filho hoje e falei, gente, não tava, caiu uma ficha. Tá. O que eu faço? Eu falo, Elisa, que talvez seja até um luxo, assim, o que eu vou falar. Mas obesidade, eu falo que é um tripé, né? E, assim, foi muito legal que estamos nós três aqui, porque a mãe pode saber tudo sobre alimentação. Se a cabecinha não tá boa, não vai, né? A Nutri pode estar legal, a cabecinha boa, mas tem uma doença tireoidiana que está atrapalhando aquela criança perder peso, também não vai, né? Então, assim, primeira coisa é ver mesmo o porquê. Eu acho que o grande ponto é a causa, né? E aí pode ou passar na nutricionista, acaba indo ao médico, acho que porque aí o médico faz essa eliminação de doença, né? De doenças que podem estar levando a um excesso de peso. Então, acho que a primeira coisa é isso, não. Comecei a perceber, vai ao médico, faça os exames, não tem nada. Eu vejo que às vezes a família até fica meio decepcionada, porque não é a tireoide. Queria botar a culpa em alguma coisa, né? Eu vou ter ou que mexer em alguma coisa na rotina. Coitada da avó, né? Então, assim, não é. Então, dá trabalho, mexer dá trabalho. Mas eu acho que é isso, é entender a causa daquilo. E aí, então, começar a trabalhar, se tem alguma questão aí mais complicada, né? Com a psicologia, nutrição, eu falo que todo mundo tem que ir nutricionista. Nossa, todo mundo mesmo. Todo mundo. Psicólogo, né? Também, eu acho que todo mundo tem alguma coisa a resgatar, sim, organizar. Exato. Terapia, eu acho que é vida, né? É saúde. E assim... desculpa. A grande coisa que as famílias têm que entender é que nem tudo se resolve no estirão. Não, no estirão resolve. Então, não tem adulto obeso, né? Todo mundo passou pelo estirão e a gente vê o que acontece. Então, assim, essa consciência de que nem todo problema agora é zerado, né? Se passar pelo estirão, se perder peso, que a gente precisa da prevenção mesmo, eu acho que é o grande ponto e fazer um diagnóstico, assim, muito cuidadoso, muito sincero do porquê daquele ganho de peso excessivo. Quanto antes, mais fácil vai ser para a criança, para a família, mais saudável vai ser para todo mundo.
e não ter medo de descobrir alguma coisa. Assim como você falou, tem gente que se decepciona por não ter nada, mas não ter medo de pesquisar, porque quanto antes a gente conseguir ajudar, né, o nosso filho, ou se eu sou um cuidador, né, um avô, se eu conseguir identificar aquilo, mais a gente consegue resgatar, né, e trazer qualidade de vida para essa criança que um dia vai ser um adulto e para a família toda, né? Acho que é bem importante essa colocação. Meninas, acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Vamos fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente já emenda, né? Brincadeiras à parte. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês. Eu acho que foi muito rico. Para mim, como mãe, já saí com várias lições. Eu acho que muitas famílias também vão ter esse conteúdo como um guia, né, de ajuda. E é muito importante, né, a gente buscar profissionais, buscar uma equipe multidisciplinar, porque às vezes a nutrição tá boa, mas a psicologia tá um pouco, né, a gente não tá lidando muito bem com os sentimentos, ou tem alguma questão médica que precisa ser buscada. A questão da atividade física eu acho que é essencial, a gente trazer, né, esse desenvolvimento motor, brincar, correr, pular. Hoje em dia tá tudo tão fácil, tão automático, nada contra, que eu acho que é super importante, né? A tecnologia, os games, mas antigamente a gente se mexia muito mais, né? Eu implorava pra minha mãe quando que ela ia deixar eu ir pra escola de bicicleta. Não, você vai de perua porque é perigoso. Eu queria chegar de bicicleta na escola. Hoje em dia é o contrário, né? Vai ali a pé. Ah, não vou suar. Então, a gente tentar resgatar isso, né? E é bem importante, não só com as crianças, mas pra nós mesmos, né? Como que a gente acha vocês nas redes sociais? Quem tá seguindo, né? Quem tá assistindo no YouTube ou ouvindo nas plataformas de áudio, como a gente pode encontrar vocês nas redes? O meu é psi.carolinasb no Instagram. Legal. O meu é @NutriSimoneZambroni. Legal. E o seu? E o meu é cristiane_endocrinoped. O barra é escrito. Barra B-A-R-R-A. escrito. Legal. Que bom, gente. Continue acompanhando as redes da Farmaconde. Lembrando que se você tem sugestões, quero tal tema no próximo episódio, ou tem um elogio para fazer pra gente, também por que não, né? podcast@farmaconde.com.br. E fica aqui o meu agradecimento para vocês. Até a próxima, meninas. Até. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.